Olá, taurinos! Bem-vindo ao canal Universalista da Índia do Tarô. Minha leitura traz informações que rompem fronteiras do Brasil e de mais países, do continente americano à Índia e do Japão à Europa. A alma reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas trazem como revelação, informação, orientação para vocês, taurinos. E para quem não me conhece, eu sou a Índia, eu sou terapeuta holística, eu sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. Aí na descrição do vídeo tem um link para agendamento de leituras particulares. Temos agora nosso QR Code que aparece na tela do vídeo para vocês. Basta encostar a câmera do celular, automaticamente você já consegue obter as informações necessárias para o seu agendamento. Também é importante que vocês dêem uma olhada na descrição do vídeo. Através dela você já vai saber se vale a pena ficar até o final ou não. Mas se você chegou até aqui, tem uma mensagem especial para você. Vamos ver como se apresenta Delfos para vocês. Agora vocês podem acompanhar a leitura diretamente no seu idioma. Clica em legenda que aparece a leitura completa no seu idioma. Vamos lá? Vamos ver o que Delfos traz de informação para vocês, taurinos. Olha só, o anjo da bondade. Muito bem, já começamos muito bem. Aqui já fala da guiança espiritual de vocês. O anjo da bondade, ele já traz a informação para vocês de uma grande proteção. Isso é muito bom. Uma grande proteção, uma grande iluminação no caminho de vocês. Isso é maravilhoso para uma leitura. A tristeza. Tem algo aí, alguns de vocês tristes, na melancolia, alguns aí até com depressão, alguns em lágrimas, fala de uma ansiedade, algo que estava indo muito bem. Olha só, a melancolia. Taurinos, vamos lá. A Índia vai tirar todas as cartas e depois a gente vai explicar. A carta da inocência. A carta da malícia. Opa! E a carta da sinceridade. Tampa porque não pode mostrar nudez. O fundo do deck de vocês, a perspectiva. Muito bem. Vamos lá, taurinos. Então, olha só, taurinos, a carta da perspectiva, ela já fala da necessidade de descanso, da necessidade de um suspiro, ela fala de uma sensatez, ela fala da moderação, ela pede para que você faça uma reflexão no bom sentido, observar o problema de um ponto de vista mais claro, e de um ponto de vista externo também, né? Por quê? Talvez vocês precisam recorrer a um especialista, a um profissional ou alguém de confiança. Então, às vezes você passou por alguma situação. Por quê? A tristeza, ela fala de que algo estava indo muito bem e de repente tudo desmoronou. Isso gerou em você medo, insegurança, tristeza, a dor, o pesar, a lástima, talvez uma perda, não sei o que é, cada um vai adaptar a sua realidade. E ela fala que a perspectiva fala do descanso, da moderação, veja as coisas de uma forma externa, observe, analise. O anjo da bondade, ele vem falando de ajuda, tem ajuda chegando para você, espiritualidade lhe ajudando, lhe auxiliando e colocando anjos na sua vida, pessoas que vêm para lhe auxiliar, pessoas que vêm para lhe ajudar, para tirar você dessa energia, da melancolia, da depressão, lágrimas, da ansiedade. Alguns de vocês estão aí aguardando algo, talvez que não deu certo, ou que vocês já estavam lidando com certas situações, isso tem gerado problemas para vocês, mas a espiritualidade aqui falando, você está sendo guiado, a ajuda está chegando para vocês, seja lá qual é o seu problema. A carta da inocência mostra, né, vocês inocentes em muitas questões, mas ela fala de uma paz, de uma tranquilidade, de uma clareza, aquela pureza, e mostra que muitas situações aqui, vocês foram inocentes. Sabe a sensação que quando você vai, fala uma coisa, você vai, acredita naquilo ali, faz determinada situação, depois vem tudo à tona, tudo desmorona e você, olha lá, fiquei triste, perdi oportunidades porque eu fui na inocência, acreditei no outro. Tem muita essa energia aqui para vocês. A carta da malícia, ela já vem falando, vocês aí desconfiado de algo, mas ela fala de um estratagema. A carta da malícia, ela já fala de uma maldade, uma perversidade. Talvez vocês lidando com pessoas nessa energia.
E ela já vem falando para vocês, olha, fique esperto, não confie. Pessoas e situações ao seu redor, porque é uma carta que fala de uma pessoa muito perversa. Isso não seja você malicioso, seja você esperto. Cuidado com a sua inocência. Eu não sei o que é, mas vocês vão adaptar aí a sua realidade. Cuidado com armadilhas. Prestem atenção. Principalmente, olha só, isso aqui tá ligado à área de trabalho. Ela caiu na casa de trabalho. Na tua energia caiu o anjo da bondade, a espiritualidade auxiliando. Na casa de relacionamentos caiu a carta da melancolia, que fala da saudade, da depressão, da lágrima, do pesar, coisas que estavam indo muito bem e de repente vocês descobrem, talvez vocês descobriram algo, isso veio a perder, isso trouxe tristeza para vocês. Para cada um vai ser uma situação. A carta da sinceridade caiu no teu campo espiritual. A espiritualidade falando para você, seja sincero, tenha uma conversa clara, sem rodeio, de forma objetiva, fale dos seus sentimentos, diante daquilo que você do que está acontecendo, seja sincera, fale aquilo que precisa ser falado, sem rodeios. E eu vejo vocês fazendo isso. É como se falassem, vocês vão colocar cada coisa no seu devido lugar, cada pessoa no seu devido lugar, cada situação no seu devido lugar. É isso que tem aqui para vocês, que Delfos trouxe de informação. Muito interessante essa energia para vocês, taurino. Cada um vai saber aonde que isso aqui está se encaixando, né? Em qual área da sua vida. Embora caíram nessas casas, mas pode ser que seja em outra área. Vamos ver aqui o que os gnomos trazem para vocês. É o momento de você ser sincero diante do que está acontecendo na sua vida. Falar sem medo, sem rodeios. Vamos ver o que os gnomos trazem. A carta da sorte, olha aí, na tua energia, a energia da sorte, falando hoje é o dia de sorte para vocês. Alegre-se e mentalize os seus desejos. Ele se realizará em breve. Então tem algum desejo, algum sonho que vocês querem manifestar. E a espiritualidade falando aqui para vocês, vocês têm uma aliança. Mentalize. Foque nesse seu desejo. Ele vai se realizar em breve. Então temos aqui uma grande realização. Mantenha-se a fé. A sua fé ela é poderosa, taurino. Mentalize seus desejos. Ore com fé todos os dias. As mudanças começarão a acontecer. Então é momento de vocês saírem dessa energia de melancolia, da tristeza, da depressão, muitas lágrimas, o que estava bem de repente desmoronou, entendendo que às vezes tem coisas que torres acontecem na nossa vida, no momento ressoa para nós como algo ruim, mas ao longo do tempo vamos entendendo que foram livramentos e entender também que tudo tem um começo, um meio e um fim. Enfim, seja lá o que é isso que está acontecendo na sua vida, taurino, saiba que a espiritualidade tem um plano para vocês. Existe aqui uma energia de uma aliança. A fertilidade, olha só. A carta da fertilidade vem falando para vocês, prepare seu coração aí, taurinos, porque tem uma nova vida que chegará em breve. Então, para alguns aí surgindo, sim, a energia de gestação. E olha só, taurinos, a criança, aqui é a energia da santa, carregando uma criança. E a carta da fertilidade saiu abaixo dela, acima dela, né? E já mostrando para você, uma nova vida chegará em breve. Às vezes essa tristeza pode ter sido uma perda de uma gestação, pode sim. Talvez vocês querem realizar esse sonho de ser mãe e não estava conseguindo, agora pode sim. Eu vejo vocês rezando, pedindo com fé. Não que seja somente isso, porque a carta da fertilidade, ela também fala de algo que vocês estão tá sendo fertilizado. Tem algo aí, é um projeto, é um negócio. Está sendo preparado e logo, logo nasce. Então é o momento de vocês colocarem isso em prática para trazer para a sua realidade. Aqui tem um sonho que vai se realizar. Então tem algo que está sendo gestado aí por vocês que vai dar bons frutos com certeza. E logo, logo, em breve, vem aí vocês dando a vida, seja ao que for isso aqui. Mas a gestação está muito forte também.
tá? Movimento. Taurinos, a energia do movimento, ela fala para que você movimente as energias. De que forma? Procure fazer uma caminhada, procure fazer uma corrida, procure fazer uma dança, né? Mexer o corpo, movimentar o teu corpo para manter a mente aberta. Porque em breve você vai notar a grande mudança. Então presta atenção, é hora de movimento, não é hora de paralisação. Existe essa energia de dissipar a energia, porque essas coisas fazem dissipar as energias densas, energias negativas, e trazer o equilíbrio, não só para o seu corpo físico, para o seu corpo mental, seu corpo emocional e o seu campo material. Isso é muito bom. Isso abre a mente, traz ideias, traz clareza. Procure fazer esses movimentos. Isso será muito bom para vocês, tá? A carta de movimento. Tem a malícia em relação às pessoas. Olha a saúde, taurinos. Olha lá, a caminhada, o cuidar da saúde. A espiritualidade vem falando, seja mais flexível em algumas questões. A saúde vem falando para você que seu corpo, ele é uma morada. Então cuide dele com generosidade e carinho. Corpo bonito é um corpo feliz. Isso não significa cultuar o corpo, mas uma boa alimentação, dormir adequadamente, fazer seus exames de rotina, analisar se está tudo bem, poder fazer meditações será muito bom para vocês, taurinos, para acalmar a mente de vocês. Aqui tem muitos com a mente acelerada devido a situações que veio acontecendo. Porém, aqui a carta já vem falando para você, calma. Você precisa de descanso, você precisa de sossego, você precisa de paz, de calmaria, pés no chão, para as coisas se resolverem, clarear e resolver. Mas olha só, eu vejo vocês tendo uma conversa muito sincera. Abrir o seu coração, sem rodeio, e de forma clara e de forma objetiva. Seja em que área for isso aqui. Seja o que é que está acontecendo na sua vida. Taurino, precisa dessa energia. Vocês tomarem essa iniciativa. E a espiritualidade está conduzindo vocês para que isso aconteça, tá? Vamos ver aqui o que o baralho das bruxas trazem para vocês. A estrela, olha só. Aqui tem energia de cura. E caiu na sua energia, por consequência, área de saúde. A estrela, ela fala de uma cura. Ela fala do equilíbrio. Ela fala de voltar o seu brilho de volta. A tua autoestima. Ela fala de novas conexões. A estrela, ela traz sonhos realizados. E a estrela também traz a energia da sorte. Então, vocês estão com tudo aí, taurinos, nessas áreas da vida de vocês. Precisa só de um equilíbrio, um ajuste em algumas áreas da sua vida e vocês vão conseguir fazer isso com muita maestria. A carta de caminhos. A carta de caminhos mostra como se você estivesse dentro de uma encruzilhada, tendo que tomar decisões, fazer escolhas, mas sem saber para que caminho ir. Peça guiança, peça direcionamento, que a espiritualidade vai promover o seu direcionamento de forma correta. A carta da torre. Se fosse no baralho, se fosse no tarô, a torre fala assim, olha, torres vieram abaixo justamente para que você construa bases sólidas. Mas aqui ela fala de uma iluminação. A torre, ela fala da sua iluminação, ela fala das bases sólidas, porém ela fala do enclausuramento. Então, olha só, eu vejo vocês aqui, mesmo diante dessa tristeza, vocês se apegando muito à espiritualidade, orando com fé, pedindo para a espiritualidade uma guiança, um direcionamento. Porém, muitos estão se sentindo aprisionados, presos dentro de um casulo. E aqui já fala para vocês, é hora de você se borboletear, é hora de sair para fora, se mostrar para o mundo, se abrir para o que é novo. Sair dessa energia da melancolia, da tristeza, mesmo diante daquilo que aconteceu na sua vida. Essa energia, você vibrando, ela só vai atrair mais do mesmo. Por quê? Porque o universo ele só responde por vibração. Então, o que você está vibrando é o que vem até você. Então, aqui já me mostrando para você. Aqui tem uma guiança
espiritual. A carta das montanhas. As montanhas mostram os obstáculos, as dificuldades que vocês vêm passando. As montanhas falam de distanciamento. As montanhas, ela fala dos seus desafios que não foram fáceis, sim. Mas ela traz a energia do equilíbrio. Ela traz a energia da justiça. O equilíbrio na sua vida. Uma justiça sendo feita na sua vida. Seja ela divina ou seja ela dos homens. A carta das montanhas, ela também fala de assinatura de documentos e papéis. Ela fala de contratos. Se atentem àquilo que você vai assinar. Cuidado com a sua inocência. Porém, eu vejo aqui a energia te colocando no topo. A espiritualidade inteira, tirando você de karmas, tirando você de situações pesadas, tirando você de desafios, tirando você de situações que te trouxeram tristeza, dor e sofrimento. A carta da cobra, olha, tenha malícia, porque no campo profissional de vocês, a área profissional, taurinos, prestem atenção, tem uma cobrinha aí. Cuidado com fofocas, cuidado com brigas, discussões, pessoas tentando tirar você do eixo para ver se você cai nessa armadilha. Não caia nessa. Existe sim uma cobrinha aí, existe uma pessoa que é perversa, ela é maldosa mesmo, já mostrando aqui, e não é você que vai engolir esse veneno. É hora de virar o jogo. Para quem está nessa vibração, vai saber quem é, sabe do que está sendo falado aqui para vocês. Tem situações aqui, cuidado, né, com as puxadas de tapete. Muito cuidado. A carta dos pássaros, olha, existe aqui a energia de comunicação, existe uma energia de uma libertação. Os pássaros falam de alegrias e comemorações. Fala de libertação. Os pássaros falam de diálogo. E eu vejo você sendo sincero aqui, tendo uma conversa, tendo um diálogo. Cuidado com fofocas, olha, os pássaros falam de fofocas, de picuinha, como se falasse assim, você mostrando a verdade. Talvez você foi acusado de algo que você não fez. E a espiritualidade falando, não se preocupe, calma teu coração, porque seja lá o que é isso que está acontecendo na sua vida, verdades serão escancaradas. Verdades virão à tona. Isso te liberta. Isso traz uma libertação. E muitos de vocês tiveram puxadas de tapete no campo profissional. E aqui já vem alertando, quem não passou por isso, se atentem a isso. Tem situações que têm deixado vocês num complicômetro, numa situação enrolada, porque a cobra fala de enrolações. E situações difíceis no campo de trabalho, por conta de terceiros. Então, se atentem bem a essa energia. Fundo do deck de vocês, a cegonha já falando de novidades e mudanças que chegam aí para vocês. Novidades e mudanças positivas. Positivas. E agora, vamos à nossa cereja do bolo. Você tá aí ainda? Se você tá aí ainda, escreve para mim aí nos comentários de qual cidade, qual estado, qual país você está acompanhando essa leitura. Isso é muito importante para o nosso canal. E se você ainda não é inscrito no canal, o momento é agora. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar seu like, seu hypar. Isso ajuda no nosso engajamento. Também, se você quiser fazer parte do membro, né? Nossos membros aqui do canal, seja muito bem-vindo. É R$ 4,99. Para quem tem interesse, né? Recebe sempre as notificações. Sempre que a leitura for lançada para vocês, vocês recebem de primeira mão. E também tem outras bonificações para quem é membro, tá? Isso é muito importante a gente frisar para vocês. Vamos lá. Rainha de Paus. Olha, eu vejo vocês numa grande determinação. A Rainha de Paus, ela fala de determinação. Ela já fala de vocês determinados. É aquela energia que ela fala, olha, vocês são muito atraentes, né? Ela fala da atração. Olha lá, vocês com brilho, com a autoestima de vocês de volta. Isso vai causar muito problema, né? Inveja, a sorte ao lado de vocês, a sua autoestima, recuperando sua autoestima. Porém, ela fala das suas instabilidades emocionais. Então, tem que cuidar das emoções de vocês, das instabilidades, taurinos. Presta bem atenção. A Rainha de Paus, no negativo, ela fala de ciúmes, ela fala de um medo de se arriscar. E ela também fala de paixões minguantes. Então, se você está passando por isso, busque ajuda. Busque ajuda. Mas a Rainha de Paus fala da determinação. Vocês muito determinados daquilo que vocês querem. Saindo dessa energia da tristeza, da melancolia. O 6 de ouro, olha só. O 6 de ouro vem falando para vocês. Tem ajuda chegando para vocês. Para alguns aí,
essa carta fala de reconciliação, tá? Para quem está nessa situação, sente que vale a pena, o livre-arbítrio é de cada um. Porém, o 6 de ouro, ele fala sobre isso. E olha só, rainha de ouros e rei de ouros, e 6 de ouros, já falando para vocês de uma reconciliação, uma ajuda que chega na tua energia. 8 de copas. O 8 de copas, ele traz para vocês libertação. Então tem uma libertação aqui para vocês. Olha só a torre, libertando vocês de uma energia de melancolia, de tristeza, de saudade, de ansiedade. Vocês mantendo a fé de vocês, então tem uma libertação. De repente, essa situação que volta para vocês, se é dentro de um relacionamento, é onde vocês vão ter uma conversa sincera e encerra e põe um ponto final. Para muitos aqui precisa de muito diálogo, conversa, para que coloque as coisas no seu devido lugar. Porém, o 8 de copas, ele já vem falando. Tem uma visita chegando aí para vocês recebendo uma visita. Ele fala sobre isso. Ele fala de uma libertação e ele fala de uma paixão. E caiu na área afetiva de vocês, tá? Caiu na área afetiva. Então, cada um vai adaptar a sua realidade, aonde se encaixa, o que serve e o que não serve. O 7 de ouro, tem ouro aqui na energia de vocês. O 7 de ouros, ele vem falando para vocês, olha, tem presente chegando aí para vocês, tem uma colheita chegando para vocês, e ele confirma aqui para mim energia de criança. O 7 de ouros fala de criança chegando aí. E caiu na casa familiar. Então, quem não quer ser mamãe e ser papai, se cuide. Mas quem quer estar nessa energia, tá chegando aí a novidade, tá? E tem uma grande colheita também. O valete de copas. O valete de copas, ele fala de uma pessoa. Ele refere aqui a uma pessoa solteira, mas é uma pessoa muito difícil. É uma pessoa muito difícil. Vocês estão lidando com uma pessoa muito difícil. Uma pessoa não se entrega fácil. Pode ser vocês nessa energia. Pode ser vocês nessa energia. Sou eu que não me deixo levar. Porque ele fala sobre isso. O valete de copas desse deck, ele vem falando sobre isso. Ele representa uma pessoa jovem, uma pessoa nova, uma pessoa solteira, que é difícil entregar o amor, porém ele traz essa energia. Como saiu a cobra aqui, pode ser aquela questão difícil. Alguns de vocês podem estar se relacionando com alguém dentro do seu campo profissional, o que já mostra aqui, olha, a malícia já mostra para que vocês fiquem espertos, tenham a certeza do que você quer. Pode ser que essa questão, alguns se envolverem e agora teve a notícia aí de ser mamãe, né? Vem uma gestação, isso tem gerado tristeza, tudo estava indo muito bem, de repente tudo desandou. Pode estar falando de negócio? Pode. Pode estar falando das finanças do seu profissional? Pode sim. E tem pessoas aí atrapalhando o caminho de vocês no profissional? Com certeza. 8 de paus. O 8 de paus confirma para mim aqui. Ele fala muito de uma pessoa, um apaixonado moreno. Mas eles falam de vocês tendo uma conversa e tomando uma decisão de forma positiva. Porém, ele no negativo, o 8 de paus no negativo, ele fala das instabilidades. E ele fala de algumas desistências. Então, não vejo vocês desistindo no sentido de repente, tive essa conversa, não deu certo. Pode ser um negócio, uma sociedade, pode. Tive uma puxada de tapete, passei por trapaça, trabalhei junto com familiares, também tendo dificuldades. Para cada um é uma situação. Mas eu vejo vocês tendo uma conversa sincera, tomando decisões de forma objetiva, positiva. Porque ela no negativo, o 8 de paus, ele fala de uma desistência. E eu não vejo vocês desistindo de nada. Eu vejo vocês colocando pontos finais onde precisa, resolvendo questões onde é necessário, da melhor maneira para que você saia dessa vibração negativada. Fundo do deck de vocês, o 9 de ouro. E o 9 de ouros vem trazendo para vocês uma grande realização. Aqui tem uma realização pessoal, aqui tem um grande empreendimento. Atenção aí, empreendedores, vocês sendo muito bem sucedidos diante disso aqui. Tem uma grande realização. Passaram por dificuldades, passaram por torres,
passaram por puxada de tapete, mas a vitória com certeza de vocês. Então aqui tem uma grande realização, sim, para vocês de forma positiva, tá? Saúde, cura, situação enrolada, alerta no trabalho já veio. Na tua casa espiritual fala de comunicação. Cuidado, né? Alguns de vocês vêm de casa espiritual também. Cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com fofocas. Às vezes vocês frequentam uma igreja, frequentam um templo. Se atenta a isso também. Eu vejo vocês tendo uma conversa sincera, às vezes um afastamento, por questões de conversas alheias. Vamos lá, vamos ver o que vem de informação. Espelhos. Olha só. Lembra que é muito comum o que é ruim parecer bom e o que é bom parecer ruim. Por isso, toma cuidado com as aparências. Olha aí, para vocês tomarem decisões. Cuidado com as aparências, porque aparências enganam, taurinos. Aparências não é tudo. Às vezes a gente pensa que é algo tão positivo, olha lá. De repente, olha, foi algo que estava indo tudo muito bem e de repente tudo desmoronou. E eu achei que ia ser algo tão bom e no final foi ruim. E aquilo que aparece que pode parecer ruim, no final você descobre que seria o melhor para você. Então eu acho que essa reflexão, o espelho ele fala de reflexão. Faça o silêncio, reflita sobre o que está acontecendo diante do que as cartas saíram para vocês. Reflita o que está acontecendo. Entenda que o que aconteceu, se foi por o seu bem ou não. Entenda que se você tem que tomar decisões, quais são essas decisões? De forma clara, de forma objetiva. O que você não pode ficar é na energia da tristeza e na energia da melancolia, porque isso gera mais do mesmo. É isso que você vibra. E por mais que você queira sair dessa situação, é como se você estivesse falando para o universo, eu estou gostando disso, mande mais. Então por isso é necessário elevar a sua vibração. É fácil? Claro que não. Acontecem muitas coisas diante das nossas vidas, mas quando temos um pouco de conhecimento e um pouco de sabedoria, aí tudo se torna mais fácil. E é o que a Índia faz aqui. Direciona, não fique alimentando essas energias. Seja esperto ao que está ao seu redor. Cuidado com as cobras no caminho. Se atenta ao que está acontecendo, porque às vezes focamos em uma situação e não percebemos o resto à nossa volta. E aí é onde corremos o grande perigo. O momento de vocês é de muita sorte, o momento de vocês é de fertilidade, o momento de vocês é de movimento, o momento de vocês é de vocês manter a sua fé acima de qualquer coisa, que vocês vão vencer essas batalhas que vocês vêm enfrentando. E olha a preguiça, taurinos, cuidado com a preguiça. Inimiga do esforço, ela procura sempre o caminho mais fácil. A preguiça afasta-te do seu melhor propósito, deixando você cada vez mais pobre de espírito. Então analise bem isso aqui. Analise bem isso. A Índia vai deixar nos cards acima a leitura anterior, para que vocês peguem a leitura, mesmo que você já ouviu, ouça novamente, pega as informações que tem lá, mais o conteúdo daqui, para que vocês vão tendo uma guiança, vão tendo um direcionamento. Isso será muito importante para vocês. Então a Índia vai deixar aqui nos cards acima para que vocês saiam dessa leitura e dá uma passada de olho na leitura anterior, que eu tenho certeza que tem informações muito importantes. Principalmente quem não viu leitura mensal. Gente, leitura mensal, ela tem uma grande valia para vocês. Porque a Índia traz búzios, traz oráculos, então tem guiança, tem direcionamento. E às vezes por ignorar, ver uma leitura, você acaba tomando decisões erradas. E as cartas trazem sim um direcionamento, trazem alertas, ok? E é o que eu tenho para vocês para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Axé Namastê e até o próximo vídeo.